Olá, eu sou a Vanessa, sua professora de ciências. Hoje vamos falar de um assunto muito presente em nosso dia a dia, que está relacionado, por exemplo, a quando os alimentos se estragam após algum tempo. Isso acontece pela ação de seres vivos que estão no ar, no solo, na superfície dos móveis e de outros objetos. A gente não os vê, mas eles estão ali apenas esperando uma oportunidade para se alimentar. E para isso, eles precisam decompor os alimentos. Você sabe qual é o papel dos seres decompositores na natureza? Eles atuam na reciclagem da matéria. A matéria e a energia fluem entre os seres vivos em todos os ecossistemas da Terra por meio de um processo que costumamos chamar de cadeia alimentar. De onde vem a energia necessária para o seu corpo funcionar e se manter vivo? Assim como todos os demais seres vivos, você obtém energia dos alimentos. Alguns seres, como as plantas e as algas, têm a capacidade de produzir seu próprio alimento por meio do processo chamado de fotossíntese. Por isso, são conhecidos como seres produtores. Veja uma cadeia alimentar nesta imagem. O sol fornece a energia necessária para a planta produzir seu alimento. Como os demais seres não são capazes de fazer isso para sobreviver, eles se alimentam de plantas ou de outros seres vivos. São chamados de consumidores. O consumidor herbívoro alimenta-se de plantas. É o consumidor primário. O carnívoro, que se alimenta desse herbívoro, é chamado consumidor secundário. E assim por diante. Todos os seres vivos são formados por matéria orgânica. Ao morrerem, passam pelo processo de decomposição em que a matéria orgânica é degradada, isto é, separada em seus componentes mais simples. Fungos e bactérias decompositores alimentam-se desses restos, promovendo a decomposição da matéria que os constitui. No processo de decomposição, a matéria orgânica é quebrada em partículas menores, que são matéria inorgânica. O gás carbônico, os sais minerais e os outros nutrientes são exemplos de matéria inorgânica. Esses nutrientes são liberados no ambiente e ficam novamente disponíveis para serem utilizados pelos seres produtores, como as plantas. Dessa forma, os decompositores promovem a ciclagem dos nutrientes na natureza. O processo de decomposição é essencial para a manutenção das cadeias alimentares, pois faz com que os nutrientes voltem ao ambiente, ficando disponíveis para os seres produtores. Essa dinâmica faz parte do fluxo da matéria e da energia no ambiente. Vamos retomar esse fluxo agora com mais detalhes. Quando um animal herbívoro se alimenta de uma planta, parte da matéria contida na planta passa pelo processo de digestão e é absorvida pelo organismo do herbívoro. A parte dessa matéria que não é aproveitada é eliminada na forma de fezes. A outra parte é incorporada no organismo do animal ou serve como fonte de energia para o funcionamento dele. Do mesmo modo, quando um animal carnívoro se alimenta de um herbívoro, parte da matéria ingerida passa a fazer parte do seu organismo. Parte vai servir como fonte de energia e parte será transformada em fezes ou urina. Se um segundo carnívoro se alimentar do primeiro carnívoro, parte da matéria do corpo do primeiro vai ser absorvida pelo corpo do segundo e assim por diante. Dessa forma, tanto a matéria quanto a energia fluem pelos organismos, cumprindo um ciclo na natureza. Mas vamos voltar a falar da decomposição. Dois dos principais fatores que interferem no processo de decomposição são a temperatura e a umidade. Temperaturas mais elevadas, em geral, são favoráveis à proliferação mais rápida dos micro-organismos, o que acelera a decomposição. Já viu onde a geladeira entra nessa história, né? A umidade elevada também aumenta a rapidez da decomposição da matéria orgânica, pois favorece a reprodução dos seres decompositores. Você já observou um alimento em decomposição? É muito comum um pão velho embolorar. Surge sobre ele uma camada cinza, esverdeada. Você já leu na embalagem de algum alimento a frase "conservar em local seco e fresco"? A ideia é retardar ao máximo a sua decomposição.
É também por esse motivo que guardamos os alimentos mais perecíveis, ou seja, que estragam com maior facilidade na geladeira ou no congelador. Se por um lado a decomposição nos traz prejuízo ao apodrecer os alimentos, por outro, ela é um processo essencial à manutenção da vida, pois repõe os nutrientes na natureza que ficam então disponíveis para novos seres. E assim, o fluxo de matéria e energia recomeça. Espero que você tenha gostado da aula. Um abraço e até a próxima!